Bom dia, vamos iniciar aqui mais uma aula, né? Com certeza a galera dentro em breve vai começar a entrar, né? Vai começar a ter os acessos. Com certeza hoje nós vamos aprender muito juntos, né? É sempre bom ministrar aula para vocês, porque eu sempre aprendo com vocês, né? Vocês com certeza são inspiração na minha vida. É por meio de vocês que todos os dias nós estudamos, aprendemos um pouco mais, para sempre tentar oferecer o melhor para vocês. Vamos tentar ter uma aula aí bem tranquila. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema endócrino, né? Eu já estava doido para falar de sistema endócrino já. Tem gente que tem pedido tecido muscular, não esqueci, né? Que tem pessoal aí pedindo, falando, não, Robson, tecido muscular e tal. Só que nós estamos seguindo a sequência do livro, né, do nosso livro material didático. Então, fique tranquilo, nós veremos todos os conteúdos, estamos juntos para aprender e crescer juntos, tá bom? Quero que vocês fiquem bem à vontade. Eu vou mandar esse material depois para o colégio, né, que eu vou ministrar aqui, para vocês terem acesso a esse material, para ficar fácil depois para estudar, né, para você ficar bem tranquilo em relação a isso aí, né? Então eu vou enviar esse material para vocês, tá bom? Então, se quiser anotar aí no caderno, anote, né? Nós vamos trabalhar mais ou menos com a didática da seguinte forma. Eu vou suspender os comentários por enquanto, e aí depois eu abro para pergunta, onde vocês vão poder fazer ali no comentário, tá bom? E aí vamos trabalhar nesse contexto aí. Vamos lá então. Ontem na aula do primeiro ano os meninos falaram que eu comecei mais cedo, né? Agora é 7h59, então nós já podemos começar já, né? Já podemos estar trabalhando aí juntos, não é verdade? Pois bem, galera, nós vamos começar aqui uma parte muito legal que é voltado para o sistema endócrino, né? O que é essa ideia do sistema endócrino? O sistema endócrino é o sistema responsável. Deixa eu abrir aqui. O sistema endócrino ele é o sistema responsável pelo controle do nosso organismo, só que é um controle à distância, né? Por exemplo, enquanto o sistema nervoso, o controle dele se dá a partir do contato das células nervosas com a estrutura ali que vai ser controlada, o sistema endócrino não. O sistema endócrino nós falamos que ele faz um controle à distância. E aí eu quero lembrar para a vocês que nós comentamos, quando nós estávamos estudando tecido epitelial, que existem, né, dois tipos básicos de classificação de glândula. Nós temos a glândula exócrina e nós temos a glândula endócrina. Então, na verdade, quando nós falamos de glândula endócrina, nós focamos muito em hormônio. Porém, o livro do Amabis até fala isso, né? Ele coloca lá entre parênteses glândula endócrina, secreção hormônio. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque nem sempre o que é secretado no sistema circulatório é o hormônio especificamente. Pode ser, por exemplo, proteína, como a albumina. Nossa, Ross, mas a albumina não tem só no ovo? Não, cara. A albumina, ela controla a regulação osmótica do nosso corpo. A falta de albumina pode caracterizar o acúmulo de água na cavidade abdominal, né? Então não é só assim. Beleza, pensando nisso, eu coloquei aqui sobre a ideia do sistema endócrino. E aí eu quero explicar esses tópicozinhos aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Veja aqui, ó, por exemplo, nós temos essa célula. Essa célula, nós colocamos, ela é responsável por liberar o hormônio, representado aqui em azul, para dentro do sistema circulatório, que é o vaso sanguíneo, meus queridos. E aí, meus lindinhos, o que acontece? Olha aqui, ó, o hormônio, então, está viajando pelo sistema circulatório. Como que o hormônio sabe onde ele deve atingir, né? Onde ele deve localizar ali, onde ele deve se fixar? Cara, é o seguinte, presta atenção, vamos comigo aqui, ó. Vamos supor que essa glândula aqui seja a hipófise, né? A célulazinha aqui, ó, que compõe a hipófise. E aí o que acontece? A hipófise libera o hormônio lá, o FSH, o hormônio folículo estimulante. Aí esse camarada, ele cai no sistema circulatório. Tuf.
E ele vai viajar pelo sistema circulatório. Tá. E aí, nesse caso, lindos, o que acontece? Nesse contexto, quando ele chegar aqui na região do sistema circulatório, quando ele chegar na região alvo aqui, ó, nós vamos observar que o hormônio ele terá afinidade com a estrutura. É assim que o hormônio sabe que ele tem que fixar na célula-alvo, que ele vai estimular alguma coisa. Nesse caso, o FSH aqui que a gente está dando como exemplo, ele vai viajar pelo sistema circulatório, vai passar por vários locais e quando ele chegar, por exemplo, no ovário ou no testículo, falando de mulher e homem respectivamente, esse hormônio, ele vai o quê? Ele vai anelar a estrutura aqui, ó. Ele vai fixar a estrutura. Então, na célula-alvo, existe um receptor. E esse receptor, então, estará pronto para receber esse hormônio. Beleza. Aqui é a representação de algumas estruturas produtoras de hormônio. Você pode ver ali, ó, aqui em cima, o nome hipotálamo. Ué, Robson, o hipotálamo ele faz parte do sistema endócrino? Não, cara. Ele faz parte do sistema nervoso. Só que, na verdade, o hipotálamo ele é responsável por produzir hormônios. Ele produz alguns hormônios. Por exemplo, vamos citar dois. Nós podemos falar do ADH, também chamado de vasopressina. ADH ou vasopressina é o hormônio que atua lá nos rins, responsável pela reabsorção da água. E assim também um outro hormônio chamado de ocitocina, que é o hormônio que está relacionado à contração uterina. Tem uma outra glândula aqui, ó, chamada de hipófise. A hipófise é uma glândula mãe. Pituitária é a glândula responsável por produzir todos os hormônios que estimulam as demais glândulas. Ela vai produzir hormônios que vai estimular todas as glândulas. Por onde esses hormônios vêm? Pelo sistema circulatório. Beleza. Nós temos a nossa colega chamada de paratireoide. A paratireoide são no número de 4, ela está ligada aqui na tireoide. A paratireoide ela produz um hormônio chamado de paratormônio. E esse paratormônio está relacionado ao controle do cálcio no nosso organismo. Nós temos uma outra glândula chamada de tireoide, que vai produzir hormônios relacionados ao metabolismo e um outro hormônio relacionado ao cálcio, que é a calcitonina. Nós temos as adrenais. Geralmente nós falamos sempre em adrenalina, mas nós vamos perceber que ela não produz só adrenalina. Beleza, nós temos uma outra glândula ali, ó, chamada pâncreas. Lembrando que o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. Ele tem a função exócrina, quando ele libera o suco pancreático, mas ele tem a função endócrina, quando ele libera hormônios. Nós temos os ovários, né, relacionado com produção de hormônios, estrógeno, progesterona. Nós temos o testículo. O testículo produz testosterona, o hormônio relacionado com a ideia das características sexuais masculinas, né? Então, nesse caso, galera, nós vamos perceber que essas glândulas elas possuem algum contato entre elas. Como assim? De forma direta ou de forma indireta. Né? E aí esses hormônios eles sempre vão percorrer o sistema circulatório, lindos. Beleza, aí focando aqui, ó, voltando lá na imagem, vamos lá. Nós vamos falar do hipotálamo. Bom, o hipotálamo, ele não faz parte do sistema endócrino, ele faz parte do sistema nervoso. O hipotálamo, ele está relacionado com o controle ele está relacionado com a homeostase. O que é a homeostase? É o controle do seu corpo com o ambiente onde você está inserido. Por exemplo, ele pode influenciar na sudorese, transpiração. Bom, aí perceba aqui, ó, eu tenho o hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso, né? Aqui estaria o encéfalo aqui, ó, o encéfalo estaria bem aqui. Aí tem neurônios conectados, né? Mostrado essa questão da conexão. O hipotálamo, então, ele produz o hormônio e esse hormônio é armazenado na glândula chamada de neurohipófise. Lembrando que a neurohipófise é uma região da hipófise. Tudo isso aqui, ó, é hipófise. A hipófise é dividida em neurohipófise e adenohipófise. A neurohipófise ocorre apenas a secreção de hormônio. A adenohipófise acontece a produção. Então essa é a diferença. Por quê? Porque na neurohipófise o hormônio é produzido aonde? No hipotálamo. Certo, lindos? O que acontece, gatinhos? Aqui ó, nós vamos perceber o seguinte. A neurohipófise ela vai produzir dois hormônios, o ADH e a ocitocina. Você pode encontrar o termo ocitocina escrito com X ou com C. Tudo bem? Lindos, olha aqui, ó.
nós temos a adenohipófise. A adenohipófise ela vai produzir outros hormônios, FSH, LH, prolactina, adrenocorticotrofina, tireotrofina. Ela vai produzir outros hormônios. Nós vamos chegar lá. Somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, nós vamos chegar lá. Então, lembrando que sempre a glândula produz um hormônio num local, ele é liberado no sistema circulatório e viaja pelo sistema circulatório até atingir o órgão-alvo, tá bom? Lindões, olha aqui para mim, ó. Presta atenção. Essa é a hipófise, é a adenohipófise. Olha aqui, ó. Agora nós vamos falar da adenohipófise. Nós tínhamos falado a respeito da neurohipófise, que libera esses dois hormônios aqui. Agora nós vamos falar da adenohipófise. Aqui a glândula só inverteu assim, ela só fez um giro, só para colocar ela desse lado. A adenohipófise, ela produz alguns hormônios aqui representados. Bom, prolactina é o hormônio que estimula o que? A glândula mamária. Gonadotrofina ou gonadotrófico, né? É que vai estimular as glândulas, testículo e o ovário. Tireotrófico vai estimular a tireoide. A adrenocorticotrófico vai estimular a suprarrenal, que é a glândula que está sobre os rins. E somatotrófico é o hormônio que vai estimular o crescimento ósseo, que é chamado de GH. Lindinhos, aí já aproveitando aqui, falando da adenohipófise, eu quero falar a respeito desse hormônio chamado de somatotrófico ou somatotrofina, que é o hormônio responsável pelo crescimento, chamado de GH, SH, enfim. Lindões, o que ele faz? Ele vai promover o crescimento de cartilagens e ossos. Ele vai influenciar no metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos, porque se a pessoa está crescendo, ela necessita de maior quantidade de energia. Sem energia, não tem como promover o crescimento. Bom, e aí, algumas situações referentes à ausência ou excesso desse hormônio. A ausência desse hormônio, que é o GH, ou somatotrofina, ou somatotrófico, esse hormônio, a ausência dele provoca uma situação que nós chamamos de nanismo. A pessoa não cresce. A outra situação é referente quando ele é produzido em excesso, provoca o gigantismo. Isso aqui na infância, pessoal. Isso aqui no período da infância, que esse hormônio, pouco ou muito. E aí, nesse caso, a pessoa vai ter baixa estatura ou uma estatura elevada. Quando a pessoa tem alguma alteração na região da adenohipófise, vamos supor, um tumor, alguma coisa nesse sentido, ela pode provocar um processo de crescimento, mas não na estatura, porque a pessoa já cresceu a sua estatura. E aí, nesse caso, já aconteceu aquele processo de ossificação. Lembra que a gente falou que existem dois tipos de ossificação? Ossificação endocondral e ossificação intramembranosa. A endocondral é a ossificação que acontece dentro da cartilagem. Geralmente para verificar se a pessoa, lindinho, tá no período ali de crescimento, tá massa. O que eles fazem? Eles fazem um raio-x para verificar se tem cartilagem ainda. Se tiver cartilagem para o processo de ossificação, beleza, pode tomar o hormônio. Claro que tudo acompanhamento médico. Se não tiver, cara, aí nesse caso não tem jeito. Nesse caso, a pessoa não vai crescer mais, né? E aí, como eu estava falando, quando o hormônio ele é produzido em excesso, ele pode provocar o aumento da cabeça, pode provocar uma má formação dos dentes, pode provocar o aumento das mãos ali do lado direito. Uai, Robson, como assim aumento dos dentes? O que tem a ver dente? Dente é um osso, lindão. Você tem que lembrar que dente é osso. Então, nesse caso, ele pode promover essa alteração. Tranquilo até aí, pessoal? Dando continuidade. Beleza. A adenohipófise também, ela estimula a nossa colega chamada de tireoide. A tireoide, ela é estimulada por um hormônio chamado de tireotrofina ou tireotrófico. O termo trófico está relacionado à estimulação, viu, pessoal? Estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina, que é relacionado ao metabolismo. E aí nós vamos perceber que a deficiência pode causar hipotiroidismo e o excesso pode provocar hipertiroidismo. Hipo, pouco, hiper, muito. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar da tireoide. Só mostrando que a tireotrofina, ou tireotrófico, TSH, estimula a glândula tireoide. Lembrando que quem está fazendo esse estímulo? A adenohipófise. A adenohipófise é uma região da hipófise. Beleza.
Nós temos também, senhores, a adrenocorticotrófica ou adrenocorticotrofina. O que ela estimula? A adrenal. A adrenal está sobre quem? Sobre os rins. Nesse caso, a adrenal ela pode ser chamada de suprarrenal. Adrenal ou suprarrenal é a mesma coisa, lindinhos, tá bom? É importante sempre lembrarmos desses dois nomes. É sempre importante lembrarmos desses dois nomes. Adrenal, suprarrenal, é a mesma coisa, tá bom, lindinhos? É porque são dois termos. É igual, por exemplo, hipófise, glândula-mãe, pituitária, é a mesma coisa. Então, a gente tem que tentar lembrar disso aí, tá? Lindões, dando continuidade aqui, ó. Presta atenção. Nós temos a adenohipófise também produzindo prolactina. O que é prolactina? A prolactina é um hormônio que estará relacionado à liberação, à estimulação da glândula mamária. Vamos aqui comigo? A glândula mamária é um tipo de glândula que é exócrina, né? E aí, nesse caso, essa glândula exócrina, nós classificamos lá as glândulas exócrinas em apócrina, merócrina e holócrina, né? E nesse caso, ela é um tipo de glândula que sempre vai liberar a sua secreção ali, parte da secreção e parte do citoplasma, né? Beleza, então a prolactina estimula a glândula mamária. Beleza. Como que a hipófise vai saber que ela tem que liberar a prolactina? Através do estímulo da glândula mamária. Se, por exemplo, for feito sucção, né, o bebê está fazendo sucção, vai a glândula hipófise, no caso a adenohipófise, vai receber um estímulo e aí ela vai ser estimulada a liberar o hormônio chamado de que, lindos? Prolactina. A prolactina age sobre a glândula mamária, induzindo a produção do quê? Do leite, tá bom? Bom, um outro hormônio produzido pela adenohipófise é o FSH, muito conhecido, né, pessoal? O FSH ele atua tanto em homens quanto mulher. O aluno, geralmente, ele tem como a gente foca muito em ciclo menstrual, o aluno ele tem um hábito de pensar que o FSH ele somente é produzido pela mulher. E não é não. O FSH ele é produzido pelo homem também, meu amor. O que acontece, lindo? Olha aqui, ó. O FSH ele vai atuar sobre o testículo e vai induzir a produção de quê? Espermatozoide. Bom, no caso da mulher, ele promove o desenvolvimento ovariano, né? E aí, nesse caso, estimula o ovário a produzir um hormônio chamado de estrógeno, tá bom? Continuando, lindos. Beleza. E o LH? Olha para você ver, o FSH é produzido pela mulher, mas também é produzido pelo homem. E geralmente nós temos o hábito de focar só em mulheres. O LH ele vai induzir o testículo a produzir testosterona. E a testosterona vai dar as características sexuais o quê? Masculinas. O cara vai ter o quê? Vai ter a presença de barba, vai engrossar a voz, os tônus musculares vão ficar, vamos dizer assim, mais evidentes. Então a testosterona ela tem essa funcionalidade, característica sexual masculina mesmo. No caso o LH também ele atua sobre a mulher, no ovário. E nesse caso o LH ele vai induzir o processo de quê? Ovulação. Nós vamos falar mais sobre isso, né, quando estivermos falando a respeito de ciclo menstrual. Né? Nós vamos falar sobre essa questão desses hormônios aí. Lindos, continuando, ó, falando ainda e voltando aqui na neurohipófise. Lembrando que a neurohipófise ela não produz hormônio, ela apenas secreta. Produz o ADH ou vasopressina. Vamos falar muito desse cara no sistema excretor ou no sistema urinário, tá? Vamos falar muito dele, que ele é responsável pela reabsorção de água. Por exemplo, a pessoa tomou alguma bebida alcoólica, né? A pessoa bebeu. E aí, nesse caso, quando a pessoa bebeu, ingeriu alguma bebida alcoólica, o que acontece no dia? Geralmente a pessoa tem ressaca, geralmente a pessoa tem dor de cabeça, né? Por que isso acontece, Robson? Porque, cara, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, o hipotálamo ele vai ser inibido. Robson, o que tem a ver hipotálamo, região do sistema nervoso, com ADH? Lindão, você tem que lembrar que o ADH ele é produzido pelo hipotálamo. A neurohipófise não produz hormônio, ela apenas secreta hormônio. O ADH e a ocitocina, que pode ser escrito com X ou com C, igual eu te falei. E aí, nesse caso, lindo, o que acontece é o seguinte. O ADH, então, ele é responsável pela reabsorção de água. A falta de ADH pode fazer você urinar muito.
Nesse caso, nós temos aquela diabetes. Qual é? Mielitos? Negativo. Diabetes insípidos. Mijar muitão, sem sabor. Diabetes mielitos. Mijar muitão, com a presença de açúcar. Mielitos vem de mel. Mel está relacionado a açúcar. Sacou essa ideia? Lembrando que mielitos é relacionado à insulina, pâncreas, e insípidos é relacionado com o ADH, ou vasopressina, que é o hormônio lá produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Lindão, olha aqui, ó, rapidão. Deixa eu só focar nessa parada aqui. O cara ingeriu bebida alcoólica, por exemplo, teve uma vez que um aluno questionou para mim e falou assim, Robson, o cara comprou um uísque lá que é mais caro e um uísque mais barato. O uísque mais barato faz o cara ficar bêbado mais rápido. Por quê? Porque o corante no uísque, ele potencializa o efeito do álcool. E ele potencializando o efeito do álcool, o cara fica bêbado mais rápido. É só por esse motivo. Mas geralmente a sensação é a mesma. Qual que é? O álcool inibe o hipotálamo não secreta ADH, o hipotálamo não secretando ADH. Não tem reabsorção de água lá nos néfrons. Robson, onde está os néfrons? Lá nos rins, meu lindo. Não há secreção, não havendo secreção, o camaradinha vai urinar muito, tá bom? Aí por esse motivo que no outro dia o camarada acaba sentindo uma indisposição, questão de ressaca, aí ele toma isotônicos, porque esses isotônicos vai reequilibrar os líquidos celulares, né? Então, basicamente, por causa disso, tá bom? Só para lembrar essa ideia aí. Galera, e aí, uma pessoa... Pera aí, rapidão, só falar aqui um detalhe. Uma pessoa com diabetes insípidos, que é falta de produção de ADH, basicamente, nós vamos ver isso em sistema escritor, mas a pessoa, quando ela deixa de produzir ali, liberar o ADH, consequentemente, a pessoa pode urinar mais de 20 litros num dia. Robson, 20 litros? Sim. Depois você dá uma olhadinha na internet aí sobre essa doença, diabetes insípidos. Detalhe, já caiu sobre ADH onde? Lá no Enem, cara. O camarada fala bem assim, ó, por exemplo, vamos supor que o camarada tá num dia muito quente, ele foi fazer uma caminhada e tal e tal. E aí a pergunta era assim, ó, o camarada lá que fez caminhada e tudo mais, ele vai produzir muita urina, pouca urina? Como que vai ser a urina desse cara? Mano, seguinte, o camarada, ele perdeu o líquido, né? Ele transpirou bastante e aí ele perdeu o líquido. Se ele perdeu o líquido, gatinho, pensa aqui comigo, o volume de urina dele vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Então, o camarada transpirou muito, a urina dele sai mais concentrada. Por quê? Porque está tendo uma ação do ADH. O ADH está induzindo a reabsorção de água lá nos rins, nos néfrons, diminuindo o volume da urina. Essa questão já caiu no Enem, tá bom? Lindos, nós vamos parar por aqui para que eu deixe vocês fazerem perguntas aqui nos comentários. Eu vou ativar os comentários e gostaria que vocês fizessem perguntas, né? A Nicole colocou aqui sobre o tecido muscular, o Luiz. Luiz, nós vamos ver tecido muscular, tá, cara? A gente só está seguindo o cronograma do nosso material didático, mas nós vamos ver sim. Lindinhos, e aí? Alguma pergunta, algum questionamento referente a isso? Tá tranquilo? Entendeu? É importante, galera, memorizar os hormônios produzidos liberados pela neurohipófise, ADH e ocitocina, e aí os que são produzidos pela adenohipófise, é interessante também que você lembre que é prolactina. Explicar o hormônio folículo estimulante de novo. Claro, vamos nele aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá na imagem. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, folículo estimulante, o FSH, ele vai induzir a produção de espermatozoide e ele vai induzir a produção de óvulo. Então, o FSH induz a produção de espermatozoide e induz a produção de óvulo, tá bom? Sobre a questão do Enem que eu falei, a Júlia está perguntando aqui, ó. Foi uma questão que ele falou a respeito do ADH, né? O que ele falou? Ele falou lá na questão que a pessoa estava caminhando bastante, ela tinha transpirado e tal, e ele questionava como que seria a urina dessa pessoa.
Se ia ser uma urina pouco concentrada, menos concentrada, a urina da pessoa ia ser mais concentrada, porque como ela transpirou bastante, como a pessoa transpirou bastante, consequentemente a pessoa perdeu líquido. Então, o ADH ele agia sobre os néfrons, induzindo a absorção de água. Então, a urina dessa pessoa ia ser muito concentrada, tá bom? Então, essa é a questão do Enem. Sobre o hipotálamo, lindos. O hipotálamo, ele é uma região do sistema nervoso, tá? Ele é uma região do sistema nervoso. Ele está relacionado à homeostase, o equilíbrio do ambiente com onde o indivíduo está. Existem até estudos que falam que o hipotálamo está relacionado ao impulso sexual também. Pessoas que apresentam alguma psicopatia podem apresentar alterações no hipotálamo. Então, o hipotálamo ele é produtor de dois hormônios. O ADH, que estimula a reabsorção de água nos néfrons, e ele é produtor da ocitocina, que é o hormônio que induz a contração uterina, contração da musculatura lisa. Esses são os dois hormônios. O hipotálamo, então, ele produz hormônios. Quem secreta o hormônio? A neurohipófise. Isso, ó, Nicole, aqui, ó. O hormônio, no caso, a neurohipófise, ela apenas secreta hormônio, tá, Nicole? Ele não é produtor de hormônio. A Júlia está perguntando aqui, ó, Robson, o que explica a pessoa, então, quando ela bebe muito, mas no outro dia ela não tem ressaca? Isso aí depende de vários fatores, né? Depende da velocidade de metabolismo do álcool da pessoa, cada pessoa se comporta de uma maneira em relação ao metabolismo do álcool, e aí, nesse caso, vai depender diretamente disso. Uma pessoa pode ter bebido o dia todo um grande teor de álcool, mas o corpo dele tem essa habilidade de metabolizar o álcool mais rápido. Porém, ele no outro dia ele não tem ressaca. Existem pessoas que bebem pouco, mas no outro dia vai ter ressaca. Isso depende relacionado à questão do metabolismo alcoólico do indivíduo. Tá bom, amores? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Pode fazer, lindos. Eu sei que nós teremos uma outra aula essa semana ainda, né? Eu acredito que eles vão estar divulgando os próximos horários aí. Nós teremos uma outra aula e nós vamos dar continuidade a essa parte de sistema endócrino, né? Vamos falar a respeito desse sistema para conseguirmos fechar ele. Quem sabe fechar boa parte dele na próxima aula. Meus amores, tem mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Galera, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, né? Procurem se cuidar, procurem estar mais em casa, estudar. Vou disponibilizar o material sim, tá bom? A Bruninha está perguntando aqui, vou disponibilizar sim, vou mandar esse material para vocês, tá? Mando hoje ainda. O Neto falou que qualquer material que precisássemos, poderíamos mandar para ele e ele mandaria para vocês. Então eu vou disponibilizar sim, vou mandar os slides, tá bom? Esse conteúdo também está no nosso material didático, pode acessar lá o material didático, tá bom? Vou disponibilizar os slides. Gente, obrigado, um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe, façam bons estudos, estamos aí para aprender juntos, tá bom? Um beijão no coração, sei que vocês têm outras aulas hoje, assistam às aulas, busquem anotar, aprender. Nós, professores, estamos desdobrando ao máximo para poder oferecer o melhor para vocês, porque vocês merecem o melhor, tá bom? Beijão, com Deus, viu? Eu vou encerrar a live. Tchau!